Olá, eu me chamo Mariana, sou professora do Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã, e hoje venho apresentar um trabalho desenvolvido em nossa instituição, o Bosque como espaço de integração social e formação do sujeito ecológico. Parabenizo aos organizadores do primeiro Congresso Internacional em Agronegócio, Tecnologia e Sustentabilidade. E aproveito para agradecer o espaço que nos foi concedido para divulgar as nossas ações. Este trabalho tem como autores Mariana Cló Salvador Chinoc, que sou eu, professora doutora Ellen Rubia Diniz, também professora do Instituto Federal, e os estudantes de Engenharia Agronômica Daniel Augusto dos Santos, Gustavo Henrique Batista Barbara e João Vitor Lopes Milan. Quando se pensa em recursos naturais e tecnológicos, estes são fatores determinantes e condicionantes para a distribuição das populações nos territórios terrestres. Em se tratando de recursos naturais, o Paraná abriga 98% de seu território com bioma Mata Atlântica e cerca de 2% do bioma Cerrado. É sabido que a Mata Atlântica é um dos biomas mais devastados em nosso país. E essa condição é ainda pior em regiões de grande aptidão agrícola, que é o contexto onde nós estamos inseridos. Preservar as nossas florestas é fundamental para a produção, regulação e abastecimento de água, também para a regulação do clima, para a preservação das nossas encostas e atenuação de desastres, e dentre outros inúmeros fatores ou outros pontos importantes, é essencial para a conservação e preservação de espécies. Dessa forma, a educação é uma ferramenta essencial para o uso racional dos recursos naturais. Contudo, desde a implantação da Política Nacional de Educação Ambiental, tem sido tratada de forma pontual ou esporádica essa temática nas instituições de ensino, sendo necessárias ações continuadas que despertem sentidos e significado aos que estão envolvidos na ação, além de despertar um sentimento de corresponsabilidade com as problemáticas ou o enfrentamento das problemáticas ambientais. Assim, nasce então o nosso projeto de implantação de um bosque no Instituto Federal do Paraná, campus Ivaiporã, com o objetivo de sensibilizar, motivar, mobilizar a comunidade interna para ações de reconhecimento e enfrentamento das problemáticas ambientais. E dessa forma, contribuir com a formação de sujeitos capazes de compreender o mundo e agir nele de forma crítica, expandindo as suas vivências e conhecimentos adquiridos dentro da instituição para a sociedade como um todo. Para darmos início ao projeto, foi primeiro, então, pensado em uma área onde poderia ser implantado dentro da nossa instituição. E assim que tivemos a ideia, consultamos então o diretor, na figura aqui que está representado na imagem, o professor Ricardo, que atendeu prontamente com bastante entusiasmo a proposta e fomos então definir em qual área seria implantado esse bosque. Nos foi cedida uma área, de aproximadamente 5.000 metros quadrados, mostrando aqui na região, na imagem, o que nós implantamos inicialmente foi na área de 3.500 metros. Então iniciamos com a definição da área, que é caracterizada por um latossolo vermelho distroférrico de textura argilosa, e depois submetemos então a proposta para um edital interno de pesquisa e de apoio à pesquisa e também para bolsista, fomentado então pela nossa instituição. Após a definição da área, nós começamos então a desenvolver os trabalhos. Primeiro, foi feita a coleta de amostras de solo para análise, 10 amostras na profundidade de 0 a 20% e 10 amostras de 20 a 40%.
as análises de solo nos mostraram que as condições eram adequadas às espécies vegetais que nós pretendíamos implantar. Diante dessa ideia, então, nós pensamos em algumas parcerias para a obtenção das mudas e conseguimos, então, parceria com o Instituto Ambiental do Paraná, que nos cedeu parte das espécies vegetais, e também nós tínhamos atuando ali um egresso do curso superior em Tecnologia em Agroecologia, José Carlos Ferri, que havia produzido algumas mudas em sua casa e também cedeu para o projeto. O nosso bosque, inicialmente, ele é constituído por 19 espécies vegetais. Após uma pesquisa a respeito das espécies, das necessidades da espécie, nós começamos com uma roçagem da área onde seria implantado e também pensamos no espaçamento, para garantir também não só que as árvores fossem implantadas com uma estrutura adequada, mas também que nós tivéssemos um espaço para confraternização, para lazer, pudéssemos usufruir desse bosque. Então, nós definimos 2 espaçamentos padrão para facilitar também o nosso trabalho, para espécies mais com uma longevidade maior e de grande porte, um espaçamento de 7 por 7, e para espécies de pequeno porte, de 4 metros por 4,5. Depois, então, de definidos, onde nós realizaríamos a distribuição dessas espécies, nós começamos então com a abertura dos berços. Aqui nós temos também um aluno que não fazia parte diretamente com o projeto, mas que colaborou, o aluno Sérgio, e atuou então na abertura dos berços. Esses berços nós fizemos aí com profundidade mais ou menos de 25 e largura também, e fomos também adequando ao porte das mudas que nós tínhamos. Como resultados dessa ação, depois então de todo o preparo, a roçagem, a análise de solo, embora tenha dado aí condições adequadas, nós fizemos um aporte nutricional usando cama de frango, mais ou menos aí 4 quilos de massa seca, que foi então inserida ali nos berços e misturada então ao solo. Depois de todas essas atividades, nós partimos então para o plantio. E esse plantio foi realizado justamente com o retorno das nossas atividades presenciais, ainda nesse contexto de pandemia, e feito em 3 datas para que não houvesse uma aglomeração e que a gente pudesse realizar um trabalho de forma mais adequada. Então, o plantio foi realizado no dia 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. Um outro ponto importante é que cada muda que foi então implantada foi feita então por servidores terceirizados de cada turma da instituição. Cada agente envolvido recebeu então, quando colocou a muda, recebeu uma placa com o nome comum, nome científico e o nome do padrinho da turma, para desenvolver justamente aquele sentido de corresponsabilidade que eu havia abordado no início. Além dessas informações que nos faz ter um maior conhecimento das espécies vegetais implantadas, nós temos aqui um QR Code, um código de acesso rápido que possibilita a qualquer visitante do bosque ser direcionado ao nosso site, que tem mais informações sobre a espécie. Uma outra coisa muito legal que aconteceu neste dia é que os servidores envolvidos, alguns deles inseriram também a família nessa ação, como a gente pode ver então nessa imagem aqui, o servidor com suas 2 crianças, Aqui nós temos turmas realizando o plantio, aqui as coordenadoras do projeto, a professora Ellen e eu, atuando aí nos 3 dias de plantio, e aqui toda a equipe que atuou aí diretamente para a implantação desse projeto. E lógico, nós temos aí vários outros entusiastas dessa ação,
Então aqui nós temos o diretor, as professoras coordenadoras, o seu Sidney, que foi assim essencial, um colaborador do campus para nos auxiliar na abertura dos berços e na transferência das mudas. Aqui também os colaboradores, Jason, Andréia, Paulo e os alunos, que são também autores do projeto, que atuaram, tiveram um trabalho árduo aí em todos os dias e não só nesses dias de plantio, o pré-plantio, né, todo o preparo e depois toda a manutenção e cuidado necessário com o bosque. Aqui algumas outras imagens ilustrando esse dia, que despertou aí um interesse, a gente vê aí pela alegria das pessoas também que estavam participando deste momento. As mudas que vieram ali em uma embalagem, os excedentes, porque a gente precisava também de ter um excedente para substituição dessas mudas, elas foram transferidas para outros recipientes maiores, né, para favorecer o seu desenvolvimento, onde teriam aí a irrigação diária dentro das nossas estufas. Aqui também ilustrando ainda, né, outro servidor que trouxe a sua filha, essa imagem bem bonita aqui mostrando então sementinhas sendo plantadas, né? Aqui os nossos estudantes dos cursos fazendo plantio. Nós temos aí várias imagens desse registro, né, do registro desse dia, e aqui foram selecionadas algumas. Ainda como resultado, né, que foi diretamente o plantio de aproximadamente 100 árvores, uma coisa legal da gente falar é o seguinte, que essa ação a gente pretende, enquanto a gente tiver espaço, né, as turmas ingressantes realizarem o plantio para que possam acompanhar aí o crescimento. Aqui nós temos já, essas imagens são mais recentes, 4 meses de implantação do projeto, onde a gente pode observar que lá nos dias de plantio para agora, o desenvolvimento das espécies. Após o plantio, nós precisamos dedicar muito tempo para a manutenção. Então, principalmente ali, foi feito em novembro, dezembro, muito quente, um período que a gente teve muita seca aqui no nosso estado, então tivemos que ter o cuidado com a irrigação, que agora nesse início está sendo feita 5 vezes na semana, combate de formigas cortadeiras, uma roçagem periódica da área, coroamento ali das mudas, avaliação de crescimento e sobrevivência e substituição de algumas espécies que eventualmente tenham sido perdidas. Essa avaliação de crescimento e sobrevivência, ela tem previsão de ser realizada a cada 6 meses, então logo após o plantio, a cada 6 meses, avaliando então o diâmetro e a altura das plantas, isso no período dos 2 primeiros anos, e depois até 10 anos de implantação do bosque, a gente vai fazer essa avaliação anual. Como resultado também, a gente pôde observar um grande interesse da comunidade externa em divulgar essa ação. Então, o nosso trabalho ele foi aí divulgado no site do Instituto, num jornal impresso e online, aqui o Paraná Centro, e um blog bastante utilizado aqui pelas pessoas da nossa cidade, do Ivan Maldonado, e também pelo programa de TV aqui regional, que é a TV Humaitá. Então nós tivemos essa ampla divulgação, que é bastante bacana, não só por divulgar o que a gente está fazendo na instituição, mas também para despertar o interesse de outras pessoas em plantarem também árvores, em conhecer essas espécies vegetais que a gente está implantando ali na nossa instituição. Como eu havia mencionado, cada árvore recebeu uma placa e nessa placa tinha um código de resposta rápida. Então, o site do bosque está dentro do site do Instituto, tem um destaque aqui então na página. E ao entrar lá, caso algum de vocês que esteja assistindo tenha interesse, clica lá no site, vocês vão encontrar então o que a gente pensa com esse projeto, a nossa equipe de pesquisa e algumas etapas ainda em construção, como etapas do projeto,
que nós vamos ainda inserir algumas fotos de todas as etapas dessa construção e implantação do nosso bosque. Aqui nós temos a equipe, né, que atua diretamente, a professora, então, aqui sou eu, professora Ellen, como coordenadora e vice-coordenadora do projeto. Aproveito para disponibilizar aqui o meu e-mail, caso alguém tenha interesse em saber mais sobre o projeto, tenha vontade de implantar o projeto em algum outro lugar e gostaria de mais algumas informações, talvez os nossos desafios, né, as nossas dificuldades, para tentar tornar o caminho de vocês um pouco mais fácil. Temos aqui como colaboradores a professora Andréia Martini Ribeiro Gonçalves, Jason Fernando, que atuou na produção aí do nosso site, Paulo Sérgio Carnicelli, e os nossos estudantes aqui que atuaram em todas as etapas do projeto, né? Aqui mostrando a imagem deles lá que já foram apresentados como autores, então o Daniel, Gustavo e João Vitor. Para finalizar, eu gostaria de agradecer então a todos que abraçaram essa ideia. É um projeto que vem com os pilares da instituição, né, que é ensino, pesquisa e extensão. Nós tentamos então agregar todas as áreas. É um projeto que ainda está no seu início, mas que já estamos colhendo aí muitos bons frutos, né? E agradecer a todos os colaboradores, aos os terceirizados também da instituição, aos estudantes que participaram aí efetivamente da ação. Ainda agradecer também o professor Ricardo, que é o diretor da instituição, que abraçou prontamente a ideia, e também ao recurso, né, que nos foi concedido ali via edital interno do Instituto Federal do Paraná, pela PROEP, para que nós pudéssemos então executar as ações. Vou ficando por aqui, deixo ali o meu contato, caso alguém tenha qualquer dúvida, pode entrar, então manda um e-mail que a gente vai se falando. Apresento aqui as referências então utilizadas para a realização desse trabalho e até mais!